Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer muito conteúdo e informação relevante para você varejista. Aqui nós vamos abordar o mundo dos supermercados, falando sobre marketing, tecnologia, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media. A Super Media é uma solução que dá um up nas vendas e na padronização do marketing dentro da loja do varejo, através da divulgação de ofertas e conteúdos em TVs, terminais de consulta e impressão de cartazes com apenas um clique. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comentado e gera bastante dúvida para o supermercadista, que é a gestão de categorias. Eu estou aqui com a minha colega Érica. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, do setor de marketing da Super Media, e sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente trouxe um convidado super ilustre. Ele é um top voicer LinkedIn, né? Tem mais de 300 mil seguidores no LinkedIn e gera muito conteúdo e informação sobre supermercados para todo o pessoal que segue ele. Então, seja bem-vindo, Michel Jasper. Obrigado, pessoal. Agradeço demais o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês falando sobre gerenciamento de categoria. Então, Jasper, para a gente começar, eu vou pedir para te apresentar, né? Falar assim o que tu acha mais relevante sobre ti e também sobre a tua empresa, né? A Web Jasper. Perfeito. Bom, eu me chamo Michel Jasper, eu sou especialista em varejo, né? Sou também LinkedIn Top Voice, então eu gero muito conteúdo hoje para o LinkedIn, muito focado em gerenciamento de categoria, varejo, supermercado principalmente, que é o meu foco principal. Eu também sou empresário, eu tenho alguns negócios no ramo e um desses negócios é uma empresa de tecnologia para varejo especialista em gerenciamento de categoria. Então hoje a minha empresa ela tem um software, né, onde a gente automatiza o GC para o cliente. Né? Então geramos o planograma, temos toda a estruturação, todo o pré-GC para o cliente e entregamos um planograma, uma execução pronta para ele baseada em dados, inteligência artificial, dados de mercados e, claro, com todo o enfoque ali dos especialistas em gerenciamento de categoria que estão por trás dessa tecnologia. Que legal, e assim, pensando em quem, eu duvido que tem alguém, né? Mas aquela pessoa que não sabe o que é gestão de categoria. Explica pra gente o que é e qual que é a importância para o supermercadista, né, de fazer esse gerenciamento. Perfeito, tá? Quando a gente fala de gestão de categoria, nós estamos falando de separar os produtos, né, de acordo com o nicho de clientes. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui, por exemplo. Nós temos a própria água mineral que eu estou tomando aqui. Quando nós organizamos a água mineral dentro do supermercado, nós podemos separar ela em grupos, como, por exemplo, com gás, sem gás, marca. Então, ou seja, o cliente ele vai chegar na frente da gôndola, ele vai encontrar esse produto devidamente organizado e categorizado. É como se eu entendesse as preferências de consumo do cliente e eu separasse o produto de acordo com essa preferência, de acordo com esse modelo, né, de execução no ponto de venda. Então é basicamente eu criar uma separação na minha gôndola hoje para atender a necessidade do cliente. A gente já faz muito isso através do layout, né, onde a gente define a bebida, ela fica separada da limpeza. Então, de certa forma, eu já tenho uma categorização, que é o corredor da limpeza, e eu tenho uma categorização da bebida. Quando a gente fala do GC, basicamente essa separação, porém eu entro, claro, muito mais a fundo, muito mais baseado em dados. Então eu vou lá na bebida e eu separo refrigerante e cerveja. A cerveja eu já separo tradicional, especial, com álcool, sem álcool, então eu crio toda essa categorização. Quando o cliente chega para comprar no ponto de venda, ele tem uma experiência de consumo muito melhor, porque tudo que ele está buscando ali, né, tudo que ele procura é facilmente acessível para ele. É aquela coisa, mesmo quando estiver no supermercado comprar, por exemplo, água de coco. Como no sul a gente não tem tanto hábito de tomar água de coco, isso acaba se tornando um pouco de confusão para o cliente que bebe água de coco. Ele vai no supermercado, a água de coco às vezes está no suco, às vezes está na água, ninguém sabe onde coloca. Alguns colocam um pouco no suco, às vezes alguns colocam um pouco na água. E o GC não, ele vem para dizer assim, não, a água de coco ela é categorizada assim, ela vai dentro desse grupo. O cliente que quer água de coco, ele vai chegar aqui e vai encontrar toda a água de coco em um local só. Ali dentro eu também vou levar em consideração a margem, o preço, o perfil do meu cliente, porque o GC ele também ajuda na definição de mix, né? Será que esse produto está adequado para o meu cliente? Então, quando a gente fala em GC, é basicamente eu colocar o produto certo, na quantidade certa, para o cliente certo, no tempo certo, porque eu tenho que saber se aquele produto realmente ele é um produto de momento, ele é um produto sazonal, ele é um produto que ele é uma tendência de mercado, então eu preciso também entender como o mercado está se comportando em cada categoria, né, para aí sim eu aplicar isso no ponto de venda. Então o GC, essa é a importância do GC. O GC é como se ele fosse o marketing, né, do ponto de venda. Afinal, existem dados já que 60% até 80% em algumas regiões do cliente ele muda a decisão de compra dele no ponto de venda. Né? Então, ou seja, a gente às vezes investe muito em marketing, investe muito em mídia, mas chega lá no ponto de venda, a execução não está acontecendo e o cliente às vezes pega o concorrente.
né? Justamente por mais que a gente tenha feito tudo aquele trabalho, porque a gente não tem uma boa execução no PDV. E o GC ele vem para organizar isso. Não é forçar o cliente a comprar nada, é colocar o produto certo para o cliente certo no local certo, né? Então melhora a experiência de compra do cliente. E só dá certo quando você coloca o cliente no centro da decisão. Você coloca ele ali e você monta a sua estratégia pensando no cliente, não na verba de fornecedor, nada disso. É no cliente, em como o cliente ele vai comprar aquele produto. E hoje vocês fazem esse gerenciamento, né? Vocês ensinam as pessoas o pessoal de loja a fazer essa organização e depois no dia a dia como é que eles fazem para manter? Vocês passam todo esse treinamento? Porque a gente pensa que é o mais correto possível a gente fazer dessa maneira, porque é o que funciona, né? O setorizado, que é mais organizado, que vai trazer melhorias para dentro da loja. Mas no dia a dia, como é que funciona realmente esse trabalho, né? Hoje a nossa proposta, é gerar uma automação de GC. Então, o que basicamente a gente faz? A gente entrega o nosso sistema com o RP do cliente, tá? A gente faz essa integração direta com o RP, porque quando eu faço integração, eu tenho acesso a dados. Afinal, o que ele mais vende, o que mais rentabiliza, como ele categoriza esse produto dentro da categoria dele, que muitas vezes está bem errado, então a gente precisa organizar isso, que a gente chama de pré-GC, né? Se ele tem, por exemplo, uma cerveja que está no meio do refrigerante, eu preciso colocar a cerveja no lugar certo dentro da categoria dele. Então eu vou analisar esses dados de venda e eu vou gerar uma fotografia ideal para a gôndola dele. Eu vou gerar um planograma dizendo, olha, esse produto ele vende tanto, ele tem que ter tantas frentes. Ele tem que estar posicionado em tal local. E as regras de separação elas já estão dentro do sistema. Então a gente basicamente gera tudo automático, o cliente ele tem que executar. Aí entra muito o ponto que você falou. Esse é o grande desafio. Fazer com que o cliente execute esse planograma, né, que a gente chama, que é essa fotografia, que é a fotografia perfeita, que a gente chama da loja, no ponto de venda. Que é um mundo ideal, né? Que é o mundo ideal, dizendo assim, olha, isso aqui tem que ter 3 frentes, né? Aí ali vão entrar, claro, vários fatores, às vezes vai ter uma ruptura, tu vai ter que mexer um pouco na frente, às vezes vai ter um estoque errado, que é muito comum, tu vai ter que ajustar. Então essa que é a grande dificuldade. Isso tudo ajustado pro tamanho de loja também. Tudo ajustado pro tamanho, pro perfil da loja, às vezes tu atende um público classe A, às vezes tu atende um público classe C e D, são exposições completamente diferentes, né? Então a gente faz essa organização e aí começa o desafio, né? Que é a execução. A execução, na realidade, ela não é o grande desafio, porque você tem que olhar aquilo e você precisa executar. A manutenção disso que é o maior desafio, né? Então, ou seja, você executou, mas vai passar alguns dias, o cliente vai bagunçar, o fornecedor tem o promotor dele, ele vai lá e vai mexer nas frentes, ele vai mexer em toda essa execução. Então, você tem que estar sempre monitorando. Aí, claro, o sistema ele tem aplicativo, onde você pode ir lá escanear um QR Code que a gente deixa na gôndola e ele dá já vou ajustar o que está errado. Então, você tem que criar mecanismos de auditoria. Aí, claro, isso depende muito da operação da loja, né? Porque nós fornecemos o sistema, a tecnologia, o treinamento, todo por trás da ferramenta, mas depende um pouco ali da tua operação para fazer essa manutenção. Por isso que eu digo assim, o varejista ele tem que ser muito disciplinado operacionalmente para aplicar um gerenciamento de categoria. O resultado ele é muito bom, nossa, tem categorias como biscoito. Raramente a gente tem um cliente hoje que cresce abaixo de 8% em biscoito. E 8% é um número muito alto. Mas quem aplica e quem faz a manutenção constante. Então, tu tem que ter essa disciplina nessa execução. Esse que é um dos desafios, porque o nosso problema no varejo hoje, ele é muito operacional. Né? Tem um repositor que vai fazer a manutenção. E você nem precisa ser treinado, tá? Porque o planograma ele te entrega, de certa forma, a fotografia pronta. Você precisa só olhar e aplicar. E nós trabalhamos 100% visual. Então, tem todas as frentes ali, a foto do produto. Então, ele precisa olhar e aplicar. E ainda assim, é um dos grandes desafios hoje a operação, né? Então, a gente tem aquele cliente que a gente tem que dar mais atenção, dar muito mais treinamento, fazer muito mais acompanhamento, às vezes fazer até uma visita para treinar o time dele a fazer essa manutenção do ponto de venda. Quem que é a pessoa dentro da loja que tem que comprar a ideia, né, de ter ali o planograma, porque, como tu falou, né, é uma questão de execução ali, então tem que ter alguém que tá olhando para isso e cobrando, né, toda a operação da loja. Tu acha que tem que ter uma pessoa específica para isso, ou é, de fato, treinar todos os operadores, assim, ou quem que tem que comprar a ideia de ter a implantação do sistema, né? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque o grande desafio hoje do GC, né? Não só falando do meu sistema, mas do GC como um todo, porque o meu sistema ele faz um GC. Você pode fazer GC sem sistema. Eu sempre digo assim, né? Ou você não precisa necessariamente do nosso sistema, porque eu dou palestra em vários locais, em várias empresas, ensinando a fazer GC sem usar o meu sistema. Né? Então você consegue aplicar o GC sem o nosso sistema, sem problema nenhum. É mais difícil? É, tudo manual, nossa, tem que ter uma equipe, mas você consegue tranquilamente, né? Até quando eu comecei há anos atrás trabalhando em varejo, eu era de GC, então eu fazia tudo na mão. Então era complexo. Mas o primeiro passo para comprar a ideia do GC é uma questão da empresa colocar dentro da cultura dela o GC.
Então, assim, o GC ele é uma união, tá? Você vai precisar de uma operação muito envolvida, você vai precisar de um comercial aberto para novidade, para colocar o cliente no centro das decisões, além de uma negociação, né? Porque o comercial, ele quer volume, ele quer verba, ele quer isso. E quando a gente fala de GC, eu tô dizendo assim, olha, nem sempre a Coca-Cola vai ser ideal ela estar nesse formato, porque isso não é bom para o teu cliente, é bom para a Coca, para a verba que a gente ganha, mas para o teu cliente talvez não seja o cenário ideal. Então o comprador tem que estar aberto para isso. Poxa, eu tenho que chegar num consenso com a Coca-Cola, de maneira que seja bom para a Coca, bom para a gente e, acima de tudo, bom para o cliente. Então o primeiro passo é botar isso dentro da cultura, seja comercial, seja operacional. O segundo passo é você ter o pessoal na loja que realmente acredite naquele processo, principalmente os gestores e os gerentes. Como hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul é um dos estados que a gente tem mais dificuldade operacionalmente, porque a gente é muito bairrista, a gente é uma gestão mais fechada, né? A gente tem aquela coisa Gaúcho assim, é difícil, o né? gaúcho é mais difícil. Então, assim, o gerente gosta de arrumar a loja do jeito dele. Ah, eu gosto de botar o produto do meu jeito. Eu gosto de organizar da maneira que eu acho que fica bonito, né? Tem gerente que fala, eu gosto de vertical, horizontal. Então, cada gerente tem sua preferência. Então, ele vai precisar quebrar essa cultura. Não existe uma preferência. Existe em como o cliente compra. Eu tenho que entender o que o meu cliente quer, não o que eu quero. Eu tenho que sair desse ponto, né? Eu acho que o chave do supermercado é justamente isso. A gente não fazer o que a gente acha que é certo, né? No supermercado, mas sim o que é bom pro nosso cliente final. Exatamente. O que o cliente final tá interessado é aquilo que vai ser o melhor para ele, porque afinal de contas é ele que paga nossas contas e é ele que consome o nosso serviço, consome o nosso produto. E se não tiver bom para ele, a tua loja não vai estar bem, ela não vai rentabilizar, ela não vai ter clientes, porque a gente lida com o boca a boca. Nossa, eu fui nesse mercado, ele tava incrível, tava limpo, tava organizado, os atendentes foram maravilhosos, foi muito fácil comprar nele. Exatamente. E então o gerente ele tem que comprar e ele tem que aplicar. E aí, cara, acima de tudo, você precisa envolver a equipe. Não adianta eu dizer assim pro repositor, olha, você tem que pegar, a gente sempre fala, quando a gente dá treinamento, tem que trazer o time de reposição. Porque eu quero que o teu repositor ele entenda esse conceito que você acabou de falar. Que o cliente ele é o centro e que a gente está fazendo aquilo pensando no cliente, não mais no achismo. Que é dado, que é informação, que é dado de mercado, que é perfil comportamental. Tem várias coisas ali que envolvem o cliente, não necessariamente o que a gente acha, né? Então, tu tem que trazer tua equipe de reposição. Por isso que às vezes tem lojas assim, eu quero contratar uma pessoa para sair montando. Legal, mas tu não vai espalhar a cultura daquilo pro teu time de reposição. Eu gostaria que o cara de bebida ele mesmo montasse. Para ele entender, poxa, eu tô separando a cerveja com álcool e sem álcool, porque se a mulher está grávida, ela adora tomar cerveja, ela vai chegar e vai encontrar toda a cerveja com álcool em um único local. E aí ela escolhe a marca. O preço, a decisão é dela, mas ela vai ver toda a opção que você tem. Facilita a decisão de compra do cliente, né? Demais, eu vou dar até um exemplo de um cliente nosso, aqui do Sul mesmo, eu tava numa loja dele uma vez visitando, e aí surgiu um impasse, né? A gente queria mudar a categoria de biscoito, a gente fez um estudo de mercado ali, né? Que a gente tem esse estudo dentro do sistema, e a gente chegou num consenso assim, olha, você vai ter que separar o seu biscoito por tipo, não mais por marca, né? Porque o teu cliente, ele vem aqui, a primeira decisão dele é o quê? Se é doce ou salgado, então eu tenho medo de separar os doces e o salgado. Depois, a preferência dele, ele come biscoito com sal. Por mais que ele coma uma marca específica, eu quero que ele veja todas as opções que eu tenho. E aí, na hora que eu tava explicando aí, quando chegou na hora de executar, a gente teve uma barreira muito grande da indústria. E aí eu fui lá explicar pro pessoal, isso aqui vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a indústria, vai ser bom para o supermercado, todo mundo vai ganhar e vai ser muito bom pro cliente. Aí chegou uma senhorinha, a senhorinha falou assim para mim. A senhorinha chegou para comprar, ela olhou para nós e falou assim: eu adoro vir aqui, mas vocês nunca têm biscoito Maria. Ela disse. E aí ela chegou já reclamando, assim, né? Bem despojada. Chegou no meio de todo mundo, ele tava o diretor, todo mundo ia lá, nunca tem biscoito Maria. Porque viu todo mundo reunido ali, Isso, ela chegou e já organizando. pensou, vou largar minha reclamação aqui. E aí eu olhei assim pro pessoal e falei, você sabe quantas marcas de biscoito Maria vocês têm na gôndola nesse momento? 8. Por que o cliente não tá encontrando? Porque uma tá embaixo, outra tá em cima, outro fornecedor coloca no rodapé. Depende da importância que o fornecedor dá pro biscoito Maria. Se não tá dentro da performance boa dele, se não é um produto de curva A para ele não vai dar preferência, então ele coloca mais para baixo, o outro coloca mais para cima. Então quando ela vinha procurar, ela encontrava só uma marca. Aquela marca que ela sempre comprava, que era a única que ela via, tava em falta. Então ela disse assim, nunca tem biscoito Maria, a marca devia estar em falta algumas semanas e ela vinha tentando comprar. Quando na verdade ela tinha mais 7 opções ali para escolher, porque o total do cluster era 8. Então você vê como a gente tem que ouvir o cliente às vezes no ponto de venda e entender que ele tem os anseios e as necessidades dele. Por isso que separar o produto de acordo com o que o cliente quer é a coisa mais importante que a gente tem que fazer dentro da loja. E esse que é o grande desafio, abrir a cabeça do gerente, do comprador para aplicar isso no ponto de venda. Com certeza.
E o que tu acha que são assim, as principais tendências que tem hoje, assim, né, de movimentos que estão acontecendo em relação a gerenciamento de categorias, ou talvez até o consumo, né, dos clientes, as mudanças de comportamento de consumo que tá impactando no gerenciamento das categorias? Exato. Esse é um ponto importante do GC. A gente sempre entendeu o que o mercado está se propondo, né? O que o mercado está encaminhando. Por exemplo, eu sou um cara que estou sempre estudando o mercado, né? Eu viajo, eu sou meio nômade também, né? Então eu moro 30 dias em cada país hoje e o meu trabalho nesses países basicamente é entender o que está acontecendo de hábitos de consumo, seja Estados Unidos, seja Europa, seja América Latina. Eu estou andando no mercado, o que está acontecendo. Então, existem categorias que a gente começa a entender que elas têm uma alavancagem muito grande, né? Então, por exemplo, se você quer entender como o mercado está se comportando, você vai para os Estados Unidos, visita os mercados, porque não tem jeito, eles ditam tendência, né? Tanto que a última vez que eu fui para os Estados Unidos, agora que eu estava lá, fiquei 3 meses, eu estudei todo o mercado pet lá, e aí eu cheguei no Brasil e abri um pet shop. Falei, cara, isso é o futuro. Tá muito forte. Porque os caras já estão ditando a regra lá que o pet shop é o futuro. Eles foram... Nova York foi o primeiro local do mundo onde teve basicamente a venda para produtos domésticos de coisas. E aí muitas empresas brasileiras foram lá, viram e trouxeram isso para o Brasil, e nós temos daquele que gosta da agropecuária, porque antigamente nosso pet era muito voltado para agropecuária. Hoje, a maioria do nosso segmento já é para animal doméstico, foi lá acreditar. Então a gente começou a ver umas tendências, eu falei, cara, vamos investir em pet. Então, Sou mãe de pet, tá, gente? Então eu vi abrir um pet. E tá muito mais comum ser mãe de pet do que mãe de filho Sim, hoje em dia. é muito mais Exatamente. comum, né? Muito mais comum. Hoje em dia, eu tenho 23, né, gente? Um baby. E hoje em dia, essa geração mais nova, me incluindo, a gente não pensa em ter filho tão cedo. Mas, em compensação, eu tenho um cachorro Que maravilhoso. é que nem um filho. Que assim, olha, eu gasto mais com o cachorro do que comigo. Então, sim, é um mercado que tá crescendo. Que é um mercado que tem possibilidades, né? Nossa, é um mercado gigante. Então, assim, esse é uma tendência. Saudabilidade, não tem volta, não tem volta. Você vai ter que investir em categorização de saudabilidade. A gente que é do segmento sabe. Se você voltar 4 anos atrás, nós tínhamos 2 módulos de produto saudável. Hoje nós temos um corredor. Então, assim, isso já dita a regra. Mas, por exemplo, saindo, vou dar um exemplo. Nós fomos no Jumbo, acho que foi no Chile ou no Peru, não me recordo agora. E na Colômbia. Nós fomos no Jumbo na Colômbia. E, assim, eles têm uma das áreas de saudabilidade mais interessantes que eu já vi na minha vida. Assim. Você chega dentro do próprio supermercado, eles separam muito por ambientação, né? Então, eles criam toda uma ambientação. Você quer bebida, existe um ambiente de bebida. Eles criam por ambientes, eles separam o mercado por ambientes. Se você, por exemplo, se você vai um dia para comprar limpeza, você vai ter todo um ambiente de limpeza. Se você vai comprar bebida, você tem todo um ambiente de bebida. Então, tudo aquilo é montado como se fosse uma loja à parte. Então, é muito legal que é o Jumbo que fica na Colômbia. E aí, a área de saudabilidade deles é a mais incrível que tem. Então, você chega lá, eles têm tudo muito bem separado, muito bem categorizado. Eles têm a separação até por sal, nível de sal no produto. Então, nível de sal médio, alto, baixo. Então, eu e a minha esposa, que procuramos ter uma vida mais saudável e tal, nós chegamos lá e nós se fascinamos. Nossa, isso aqui é o melhor mundo. Incrível. Pô, tinha balança de pressão, tinha uma nutricionista para te atender. Tu conseguia comprar todo o processo ali, tranquilo. E assim, aquela área lotada de gente comprando e enchendo o carrinho. E ticket médio, super alto. A gente sabe que isso é caríssimo, né? Então, assim, são coisas que a gente começa a entender, né? Então, o próprio categoria de limpeza passou por uma transformação pós-pandemia, agora ele vem passando por outra, né? O café, a gente teve muito forte a tendência do café tradicional, do café de passar ali. Hoje a cápsula já ganhou muito mercado. Se você voltar 5 anos atrás, era uma prateleira. Hoje a gente tem 2 módulos, dependendo da loja. E o cliente, ele tá criando uma consciência em relação a café. Está aprendendo a tomar café. Aprendendo a tomar sem açúcar, aprendendo a tomar o café especial, aprendendo que algumas marcas lá não é tão qualidade, entendendo a diferença entre um especial e um gourmet. Então, assim, o cliente está começando a entender. Então, é categoria que vem ganhando relevância. O mercado de café está numa constante transformação. E a indústria ela entende isso porque ela estuda. Tu pode ver, a Nestlé ela lança vários novos rótulos de prêmio. A Três Corações, vários novos rótulos. Porque sabe que o cliente não quer mais só aquele café tradicional. E fazendo parcerias também, né? Parcerias. O pessoal do café tá investindo em parcerias, porque viu que vários cafés deram certo e estão trazendo isso. E acho que vale pra quase todos os nichos também, né? Essa coisa de parceria. Acho que tá crescendo também. O mercado de influência vem crescendo. Por exemplo, teve um rapaz que eu sigo no Instagram,
que ele fala de cafés. E eu sou louco por café, não tomo muito. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui deve ser o meu 8º cafezinho de hoje. Nossa. Tanto Meu café Deus. todo, eu tomo café o tempo todo. E aí, há alguns anos eu sigo ele foi o cara que abriu meus olhos pra, cara, não toma mais café com açúcar, Aham. não toma mais isso. Então, assim, o mercado de influência vem. Aí ele ensinou a gente a ler o rótulo. Eu que sou de supermercado, eu não sabia um rótulo de café. Pra mim, café, eu tô ali pra gerenciar ela. Separa entre gourmet e prêmio, mas eu não sei ler o rótulo. Então ele me ensinou a reler o rótulo. Quando eu vou no mercado, eu leio o rótulo, eu entendo todo o conceito do café. Digo, esse aqui é o café que eu quero. E é muito mais caro do que um café tradicional. Então esse mercado... E aí tu vê, o cara tem 100, 200 mil seguidores. Então aquelas pessoas, elas já têm uma consciência diferente. Esses influencers, eles também fazem com que o mercado ele tenha esse movimento, né, para um outro. É que nem os influencers de saudabilidade, nutricionistas gerando conteúdo, né, coisas que até tempos atrás a gente não tinha. Hoje você quer aprender sobre comer bem, óbvio que é bom você sempre consultar um especialista, mas tem vários nutricionistas dando várias dicas básicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Trocar isso por aquilo. Você vai lá, você lê, né? E aprender a ler o rótulo, Aprender né? a ler o Isso rótulo, é a nova muito legislação agora que importante. entrou no mês 10 do ano passado, com a nova rotulagem, o que já é muito comum nos outros países, né? Por E a gente tava exemplo, pra trás, né? México, Peru, Argentina, Chile, há 7, 8 anos eles já têm a regra de rotulagem. E acredite, isso movimenta o mercado, porque quando eu conheci a primeira vez a regra de rotulagem, eu fui no mercado comprar, porque eu estava no Chile, e eu peguei um produto e dizia assim em cima, muito açúcar, muito sódio, porque você vai morrer se você comer esse negócio. Sim. Eu olhei pra mulher e falei, não vou levar esse negócio aqui. E aí, tipo assim, você olha e você já muda. Você nota a diferença na gôndola da Coca-Cola. Algumas Coca-Colas, elas mexem na receita para não precisar botar isso em cima. Então, às vezes, você chega lá e você vê um espaço de light muito maior que o tradicional. Porque o cliente vai na tradicional e vê aquilo escrito e diz, não vou querer, eu vou pegar uma que não tem. Ah, e essa light aqui é mais saudável. Então, ele acaba indo para um outro segmento. Então, isso tudo transforma o mercado, né? E nessa questão dessa gestão de categorias, né? Como é que o fornecedor ele consegue ajudar no dia a dia da loja? Ele consegue ajudar? Consegue. Na verdade, assim, o GC é uma parceria entre varejo e indústria. Isso é um fato. Porque o que acontece, tá? O dado hoje, ele tá muito mais na mão da indústria do que do varejista, tá? Por quê? Bom, primeiro que a indústria tem uma gama bem menor de produtos do que um supermercado. Ela consegue estudar o comportamento, ela investe em várias coisas. Eu, por exemplo, dei uma consultoria para uma empresa de temperos de Santa Catarina, né? É um segmento que eu conheço, que eu li alguns estudos muito rasos no mercado, mas os caras tinham feito um estudo de mercado, assim, que eram 15 páginas, um relatório espetacular. E, tipo assim, eu leio aquilo e dizer, pô, olha como é que o mercado tá indo pro... Eles fizeram um estudo, então, assim, esse dado tá lá. Então, eles pegaram esse estudo, trouxeram e botaram junto com um cliente nosso lá de Santa Catarina, bem grande. E falaram, olha, vamos aplicar isso. Então, a gente usou esses estudos para transformar todo o gerenciamento de categoria. Então, foi uma união entre duas partes. Então, o dado, ele tá na mão da indústria, que a indústria ela consegue pesquisar, é que nem o café. Ah, como o cliente consome café. Isso não é nós, como varejistas, que temos essa informação. Ela está do lado da indústria. Então, eu preciso pegar essa informação com a indústria, criar uma parceria, né? Achar o ponto de equilíbrio entre os dois, que esse é o grande desafio, porque a indústria ela quer vender o café dela, né? E a gente quer vender toda a categoria. Tanto que a minha empresa hoje, a gente não atende indústria. A gente só atende supermercado. Porque eu chego num varejista e digo assim, cara, vou gerenciar teu café para você, para o seu cliente, o seu foco é no cliente. Se eu tiver uma indústria comigo ali, né, por mais que a indústria me forneça o dado, eu sou extremamente neutro. Eu digo, não, aqui você não tem tanta relevância, eu não posso te dar todo esse espaço que você quer. Eu olho para o cliente sempre, então eu não atendo diretamente a indústria. Eu dou alguma consultoria, alguma assessoria de parceria para estudo. Mas, em troca, eu uso esse estudo nos meus clientes, mas sem dizer assim, pô, vou botar 100% do teu. Porque aquele estudo, ele é da categoria, não da marca. Né? Então, eu trago o estudo da categoria. Então, a indústria ajuda isso. Apesar que agora, tá? O varejo, ele tá entrando na onda do CRM, que é algo super importante. Com o CRM, a gente vira um pouco o jogo, tá? Não digo nem que a gente vira, a gente equilibra um pouco mais. Porque o CRM, ele traz o dado agora para o varejista. Eu sei o que meu cliente compra, o que ele consome, o que ele bota na nota, eu consigo entender todo esse conceito, Segmenta todo esse até o case. cliente. Tu segmenta até o cliente. Então, ou seja, agora a gente está tendo mais dado. Quem sabe é trabalhar com esse dado. Porque tem muito Sim. varejista que bota o CRM, E ele depois pega o sabe dado e não sabe o que fazer com esse dado. Fica com o dado lá. O Fica- dado é incrível. Ele tá lá. isso. Ó, como assim? Eu tenho todos os dados aqui, gente. É. Olha só, tá aqui o Agora, dado. se O que você tu não vai fazer com aplicar esse ele? dado lá no ponto de venda, não funciona. Eu vou dar até um exemplo para vocês, tá? Eu teve um mercado que acho que foi, se eu não me engano, era no Panamá. Eu fui fazer compra nesse mercado no Panamá. E como eu conheço um pouco o sistema, eu vi que a menina tinha um CRM junto com o RP dela. E no momento que eu fiz a compra dos meus produtos, ela conseguiu detectar que eu comprava mais produtos saudáveis. E na hora dela me oferecer um produto,
Ela não me ofereceu, como todo mundo oferece, uma barra de chocolate que tá com a data curta e que tá em cima do caixa dela. Ela me ofereceu um produto que estava dentro da minha realidade de produto. Por quê? Porque eu olhei pra tela dela e eu vi dizendo embaixo o produto que era para oferecer. Olha que legal. E aí ela isso. olhou pra mim e falou assim, você não quer comprar tal coisa e tal coisa? E eu falei, legal, eu tinha visto na tela. Aí ela falou assim, e eu, sim, eu quero, faz sentido. Tipo assim, fazia sentido pra mim. Agora, se eu tivesse olhado assim, dizer, não, compra essa barra, o senhor comprou esse monte de alface, esse monte de cenoura, esse monte de fruta, o senhor não quer levar essa barra de chocolate aqui? Não faria nenhum sentido. Então, assim, ela já equilibrou, ali ela conseguiu me oferecer algo a mais dentro da minha rede. Aí eles tinham um rapaz, que era como se fosse um empacotador, só que ele ficava atrás do checkout. Então, sempre que você pedia alguma decisão, essas decisões elas estavam no primeiro módulo, porque acho que eles mapeiam a área, então os primeiros módulos é os itens de compra por impulso, né, justamente para pegar aquela fila do caixa. O gurizinho lá pegava e botava para mim no caixa e passava, mas extremamente rápido. Então, assim, o CRM já disse, oferece, esse cara tá comprando coisa saudável, ele come saudável. Ele não adianta oferecer outra coisa a não ser algo que vai complementar isso. Isso é incrível, assim, de tu tirar essa responsabilidade do operador, né? Quanto mais a gente conseguir automatizar esse processo, para não ser o operador ali que toma essa decisão ou que tenha que pensar nisso, porque ele não tem tempo. Ele não tem né? tempo. Na maioria do tempo ele tá abaixo ali, olhando, ele consegue às vezes olhar o produto, então o CRM diz, você não quer ir lá só sugerir? Eu falei, cara, eu quero, porque faz sentido, era um molho e tal, pra salada verde, uma coisa bem legal. E aí eu falei, quero, porque faz sentido. E aí ela falou, esse produto ele é bem saudável, ele não tem conservantes, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal. E é legal também porque acaba ensinando o operador ali de como que ele pode fazer. Ele consegue, por exemplo, esse cara realmente tá só comprando coisa saudável. Realmente não faz sentido. Não faz sentido eu oferecer uma barra de chocolate pra ele. Mas olha só, aqui o sistema tá dizendo que eu posso oferecer isso pra ele. E daí quando ele compra, eu acho que dá essa satisfação também de tipo, nossa, eu que fiz a venda, eu que ofereci pra ele. Mas o sistema te ajudou a identificar o que o teu cliente precisava, né? Exato. E isso é uma cultura que eu não vejo muito aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não vejo do pessoal oferecer, né? Oferecer, e é uma coisa simples, né? Se tu for parar pra pensar, né? Do operador de caixa ali oferecer alguma coisa ali. Ele simplesmente tá ali pra passar as compras e não pra ter um relacionamento com o cliente, criar, né? Uma conexão maior ali. Então, quanto mais a gente consegue, daqui a pouco tá automatizando o processo dele, mas ele vai ter tempo de pensar nisso. Eu posso conversar com essa pessoa, posso, né, trocar alguma informação, oferecer mais alguma coisa para ele, fazer o meu papel ali de vendedor mesmo, né, dentro do varejo, né. Um outro exemplo de CRM também, nesse caso, foi no México, no City Market, que eu fui, que era um supermercado premium, assim. É um supermercado muito legal, que eles têm temáticas de país. Então, na época da Itália, eles botam todos os produtos italianos, botam chefes de cozinha. Então, por exemplo, a gente chegava perto dos azeites, e aí chegava já um sommelier, um especialista ali, tinha um de vinhos lá nos vinhos, tinha um especialista em culinários. E o que o senhor vai preparar hoje? Pra mim recomendar um azeite. Assim, um negócio super premium, assim. Tanto que eles davam um bônusinho se tu botasse o teu dado no sistema, né? Até os estrangeiros. Se eu botasse o meu passaporte, ele me dava um bônus. E aí, como eu gostava tanto daquele mercado, que ele tinha muitas opções, a gente voltou lá várias vezes. E teve uma vez que eu voltei e a gente sempre comprava, se eu não me engano, era um molhozinho que a gente pegava lá na gôndola. E a gente sempre comprava. Eu tinha comprado 3 vezes. Na 5ª vez que eu fui lá, eu não peguei. A menina do caixa perguntou se eu não tinha encontrado. Porque o sistema acusou que eu compro com frequência o produto. E aí eu falei assim, não, é que hoje eu não peguei mesmo, porque eu ainda tenho. E tipo assim, eu detectei que no CRM dela já avisou ele, olha, esse cliente sempre compra esse molho, você não tá pegando agora, é por quê? E a menina perguntou, sabe? A menina e o empacotador, que era um senhor, o próprio empacotador direcionou, o senhor não encontrou, daí a menina complementou, tá o molho. Eu falei, não, é que eu ainda tenho ele. E aí eu olhei na tela e vi que estava apontando lá. Então era algo que eu comprava com frequência. E eu fui somente... E era a minha 5ª vez que eu tava lá. Eu tinha ido 4 vezes, eu tinha pego e a 5ª eu não peguei. E eles conseguiram detectar. Então, assim, é bem legal. Percebe que tem muita coisa para crescer ainda dentro dos, coisa para crescer, né, dos sistemas usar, né? aqui no Brasil. Assim, tem muita funcionalidade mesmo, né? A gente também, como desenvolvedor de software, também tá sempre querendo, né, automatizar mais, buscar mais coisa para de fato automatizar esse processo pro cliente, né? Então sempre tem nossa roadmap gigante sempre, né, com novas funcionalidades. A gente tem que educar o cliente, né, o varejista em si a usar esse dado, a usar essa informação, ele entender a importância daquilo ali, né? Hoje os dados comprovam que o varejista não usa nem 40% da capacidade do RP dele, né? Eu tenho clientes que às vezes eu chegava para visitar. Algo muito comum, por exemplo, no Nordeste. No Nordeste, os pedidos, os caras às vezes estão usando um sistema muito poderoso de mercado, muito conhecido, né? E eles acabam fazendo o pedido no caderno ainda.
porque eles não confiam no estoque deles, porque não fazem uma rotina de inventário. Então eu tenho clientes assim que eu chego lá e digo, cara, o que você tá fazendo no calendário? Tô fazendo meu pedido. Eu falei, então, por que você não usa o sistema? Por que você não Como bota um mínimo e assim? máximo? Por que você não automatiza o pedido de toda a curva B e C? Ah, Sim. porque o nosso estoque não tá certo. Tá, mas é tão simples, você pode fazer um rotativo. Só acertar. Faz rotativo, faz um rotativo constante, faz rotativo de perecível a cada 15 dias e rotativo de mercearia num ciclo de 3 meses. O problema está resolvido. Sim. Uma pessoa fazendo esse rotativo, você resolveu o problema. Tipo, às vezes são coisas tão simples de se resolver, porque o balanço ele é um tabu, né? É tão simples de fazer um rotativo, né? Se tu tem uma gestão, os primeiros 3 meses são sofridos, mas o segundo ciclo flui como água, assim, é suave. Então, são coisas que a gente tem que ir ensinando eles, né? O varejo, de maneira geral, ele é muito carente ainda, né? Ele é muito carente, de muito informação carente. e de apoio, né? Assim, então, de pessoas especialistas mesmo. Então, quando vem uma empresa especialista em algum segmento que ajuda ele, precisa ajudar ele a operar aquilo, né? Assim, não é simplesmente ele comprar uma solução e sair usando, né? Ele precisa de um apoio Exato. mesmo, E hoje né? vem avançando bastante, né? Justamente porque tem muito influencer na área que gera conteúdo. Por exemplo, eu gero conteúdo de GC, falo sobre trade, falo sobre prevenção. Tem vários amigos meus que eu conheço que são influenciadores, né? E, às vezes, assim, quando alguém mais sênior de varejo olha um conteúdo da internet, né, e tal, e ele diz assim, teve até um cliente meu, que é muito amigo meu, ele mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, eu gosto do fulano X, mas ele ensina coisas tão básicas. E eu falei assim, cara, sabe por que ele ensina coisas básicas? Porque a gente não tá fazendo o básico. E eu falei, cara, tu é meu cliente, eu tenho liberdade pra te falar que tu não tá fazendo nem 20% do básico dentro da tua própria loja. Então, cara, segue Então ele, não é nem meu, fazendo aquilo que vai ele lá tá e te faz. ensinando. Porque, às vezes, a gente tem um conhecimento, principalmente o cara que é dono, que é diretor, ele tem um conhecimento, mas o time lá da base não, e ele não tá aplicando aquele conhecimento. Então, a gente sabe como controlar o vencido. Mas será que o nosso time lá tá aplicando como controlar o vencido? A gente sabe como fazer questão do inventário. Isso que eu falei aqui, quem tá assistindo a gente sabe, para fazer um rotativo. Mas você tem rotativo na sua loja? Na Entende? prática tá Na funcionando. prática tá acontecendo, então isso é muito comum hoje no varejo. Às vezes a gente assim, cara, tem que bater muito no básico ainda. A gente tem que ir subindo a régua, sem dúvida, mas bater no básico ainda é fundamental, porque o cara que faz o básico bem feito, ele já tá na frente aí de 80% do mercado. E qual que tu acha que é a categoria mais difícil, assim, que tu enxerga? Qual que é a categoria que tu enxerga que os supermercadistas têm mais dificuldade nessa parte de organização e de manter, né, depois do... Hoje, na minha opinião, a categoria mais difícil de se trabalhar, tá? São basicamente 3. São qualquer categorias que você tem uma forte influência da indústria. Porque a indústria ela vai sempre interferir e tentar equilibrar muito mais, botar muito mais pro lado dela. Então você tem que ter uma área de equilíbrio ali muito forte nisso. Tomar o teu cuidado GC tem que trabalhar. O biscoito, na minha opinião, é o número 1. Por De quê? dificuldade? De dificuldade. Por quê? Primeiro, a indústria ela sempre vai forçar você a fazer por marca, tá? Por quê? A indústria ela quer ter presença de marca. Quem tem a embalagem mais destacada vai ganhar mais visibilidade. Quem tem um mix maior vai ganhar mais visibilidade. Quem paga por porcentagem maior de espaço ganha mais visibilidade. Então a indústria ela vai tentar colocar por marca. Michel, é errado trabalhar por marca? Não, dependendo da tua região, dependendo de onde você está posicionado. Então esse que é o ponto, a gente tem que entender como o cliente compra. E aí a gente tem que entender sobre a árvore de decisão, que são um dos critérios do GC. A árvore de decisão ela é basicamente o quê? Quando você chega na frente de uma categoria, automaticamente ativa uma árvore de decisão na sua cabeça. Que é o quê? Quais são os critérios que eu vou utilizar para comprar essa categoria? Todo ano sai vários estudos em várias revistas dessas categorias e a gente também faz estudos independentes, né? Então, por exemplo, quando você chega na frente do achocolatado, ativa o critério. Poxa, qual o critério me leva a levar um achocolatado? Qualidade, preço, marca, né, e tal. Aí, por tipo, então, se é tipo, eu tenho que separar o light do tradicional, então ativa esse critério. Então, o biscoito é um. O critério é marca, em cidades muito interioranas tá? Principalmente em cooperativas, onde elas têm um papel de marca muito forte. Agora, em cidades maiores, normalmente vai ser por tipo de produto. Então, você vai ter que entender esse comportamento e fazer esse ajuste. Então, essa é uma das categorias mais desafiadoras. Bebida, que a Ambev domina e a Coca-Cola, são as duas líderes ali, cada uma quer fazer sua exposição. Mas te digo que às vezes não acham um equilíbrio entre as duas para fazer uma exposição ideal para o cliente, né? Não que eles não investam em estudo, não que os estudos deles não valam, mas às vezes dependendo do varejista que eles estão, aquele modelo de layout de exposição não se adequa para aquele varejo, para aquele cliente que a gente atende. Então, é outra categoria difícil de fazer. Então, você tem que sempre achar esse equilíbrio, conversar com a indústria, usar a indústria, que a indústria é um forte aliado, ela tá com o dado, ela tá com a informação, tá com o estudo,
e equilibrar aquilo ali para que você consiga rentabilizar a categoria como um todo e não só uma marca específica, né? E depois que entra, assim, com uma solução, né, de GC mesmo, assim, um planograma, né, um sistema, a indústria acaba se adequando mais ou eles ainda continuam sempre querendo forçar, né, depois de um tempo ali, mudar aquele layout para o que eles querem, não para o que está previsto? O que a gente faz, tá? A gente cria um equilíbrio também nesse processo, tá? Por exemplo, um layout de uma Melita, de uma Três Corações, de uma Coca, de uma Ambev, que são as líderes de mercado e tal, elas necessariamente não estão erradas. Então, existe muito estudo, muita lógica ali por trás desse processo. Então, a gente estuda. Primeira coisa, quando a gente entra no varejo, que a gente pede para ele assim, me dê todas as negociações que você tem com a indústria. Eu preciso delas. Porque eu preciso olhar, se você vendeu 70% da Coca-Cola, eu vou respeitar o teu contrato e vou botar 70% da Coca-Cola. Se lá tem uma cláusula que o layout tem que ser da Coca-Cola, a gente vai respeitar a cláusula da Coca-Cola. No início era mais difícil, hoje a gente já está muito mais maduro, a indústria já está entendendo, o varejista já se posiciona melhor, hoje já tem uma parceria maior. Raramente a gente enfrenta algum problema ali com a indústria, né? Então a gente cria um bom equilíbrio ali, conversa com o varejista e faz um equilíbrio legal. Mas algumas vezes acontece sim da indústria, mas eu queria fazer desse jeito e tal, aí vai para uma reunião com a gente explica o conceito. Cara, mas se eu fazer desse jeito eu vou estar prejudicando o varejista, né? Que tal a gente fazer desse jeito e ficar bom para os dois lados? Aí a gente chega num consenso. E tem alguma categoria que tu acha que tá tendo um grande destaque para ter um boom de crescimento, que tá sendo tendência, digamos assim? Ou tu acha que é meio geral, assim? Não, saudabilidade hoje, né? Pet, como eu falei, cafés é outra categoria que explode. Tu acha que só aqui no sul, no geral? Não, geral, é bem geral. Café, às vezes a gente pensa, né, porque aqui fica frio, mas o nordestino toma muito café, nossa, eles tomam muito café, às vezes dependendo, toma até mais que a gente, né, então assim, a categoria de chás é uma categoria que vem crescendo muito, ela é muito forte nos países da América Latina, né, se você for estudar a história, houve vários bloqueios de importação e exportação de café nos países latinos, então, se você, por exemplo, chegar num país como Chile, Argentina, Colômbia, você vai ver que eles têm o mesmo espaço de chá para o espaço de café. É proporcional, assim. Quando eu cheguei lá, eu não entendia. Eu fui estudar um pouco a história. Não, eles ficaram 6, 7 anos sem conseguir importar ou exportar café. Daí eles ficaram, meu Deus, que abstinência. Pro chá. Sim. E aí o chá ele cresceu e virou um hábito, então fez parte da cultura, então é muito comum chá lá. Então a gente às vezes chega lá e diz assim, nossa, quanta variedade de chá, a gente começa a tomar mais chá. E aí a gente vai incorporando isso, então assim, são categorias que vem crescendo muito, né? Então, os chocolates também, chocolates premium, vocês podem ver que cresce bastante, né? Tem muita introdução, a Milka vem chegando forte, com aquelas barras que a gente tinha que ir pro Paraguai ou pra fora do Brasil pra comprar aquela super barra grossa que tinha um recheio no meio, nossa, ficava contando o dia pra sair lá e comprar. Hoje já tem nas nossas lojas, né? Hoje a gente já consegue os biscoitos importados, Pringles com sabores bem diferentes, então assim, são categorias que vêm se fortalecendo, né? Categorias de produto premium vem fortalecendo bastante. E quais categorias, assim, que tem maior chance de aumentar a lucratividade da loja como um todo, né? Quando se bem trabalhadas ali, tanto no GC, né, assim, mas qual... Hoje qualquer categoria que tu trabalhe que ela não seja algo muito curval, básica, como por exemplo um refrigerante. O refrigerante não te dá uma margem tão grande de crescimento, o arroz e o feijão não vai te dar uma margem tão grande de crescimento. Mas qualquer categoria que você possa potencializar um pouco, a tua variedade de produtos vai te ajudar um monte. Como por exemplo o chocolate. Se você introduzir marcas premium já adequadas com o seu perfil, tem que ter esse cuidado. Você vai ter um incremento de venda. Se você, por exemplo, investir muito em sabão líquido, né, que é uma que está avançando demais em cima do pó, porque o cara que usou o líquido não volta pro pó, né? Então ele usou o líquido, se tu colocar investimento ali, roupas mais delicadas, tudo mais, é uma categoria que vai crescer. Se tu colocar um mix mais abrangente, macarrão também é uma categoria que se tu tiver uma linha muito premium, fica legal, dependendo do seu público também, né? E assim, mesmo que você atenda um público C e D, você pode ter diversos produtos de diferenciações, intermediário, um e outro prêmio no meio, que você faz um complemento de ticket e funciona super bem, né? Hoje é normal. Tem até alguns atacarejos hoje colocando alguns produtos premium, o que é meio controverso em alguns momentos, mas eles acabam colocando, porque de certa forma pega um público que vai lá e compra uma coisinha um pouco melhor. Então você vai incrementando. Então assim, qualquer categoria não sendo bem da curva A, né? Até por exemplo o arroz, o feijão, o refrigerante, no próprio GC ele não vai te dar tanto resultado, porque é uma categoria muito básica, como óleo de soja. Não tem muito o que você fazer para ela avançar, né? A não ser que você aumente muito espaço, trabalhe forte preço, daí é outro quesito. Então tem categoria que não ser mais modesta, mas no geral, assim como um todo, qualquer categoria da curva ali B e C, se você trabalhar bem, você vai ter um bom retorno, né?
E questão, assim, de ofertas, né, assim, de gerenciamento de ofertas dentro da loja, assim, não sei se o GC acaba entrando, assim, daqui a pouco, a gente vai entrar com X produtos em oferta, assim, a gente muda esses produtos de posição ali na gôndola ou não, eles se mantêm sempre na mesma posição e só, daqui a pouco, um ponto extra, né, alguma coisa nesse sentido, ou se quando um produto tá em promoção, na gôndola mesmo, ele acaba mudando de localização ou não. Você pode, tá? Normalmente, quando fala em promoção, você trabalha muito a proporcionalidade. Então, eu tô com promoção, vou aumentar um pouco as frentes, vou diminuir aqui, vou trabalhar nisso. Mudar muito a posição, você não muda, porque o que o GC faz? Vou te dar um exemplo, tá? Achocolatado. Eu tenho ali a gôndola minha de achocolatado. O Nescau, ele tem 2 prateleiras, porque ele é o que mais vende, é o líder de mercado. Os especiais, eu coloquei todos em cima, né? Eu coloquei todos os lights no cantinho. Então, embaixo eu coloquei os mais baratos. Quando o Nescau automaticamente entra em promoção, eu destacando ele já vai ter uma relevância. E, na verdade, ele vai servir para impulsionar toda a minha categoria. Então, se eu, às vezes, vou diminuir tudo e vou aumentar ele porque eu quero dar volume, vale muito mais a pena você investir em volume num ponto extra. Porque senão você atrapalha a performance. Porque o que eu quero? Que quando o cliente chegue na categoria de achocolatado, ele veja toda a gôndola. Ele veja que eu tenho ovo maltine, ele veja que eu tenho light, ele veja que eu tenho várias opções. Ele vendo essas opções, a tendência é que você, eu sempre tomo Nescau, né? Eu acho que hoje eu vou provar um ovo maltine. Você só vai vender o ovo maltine se você colocar ele mais em cima. Se você colocar no rodapé, ele não vai vender. Então, às vezes, quando você pega um produto de promoção, você aumenta muito ele, aperta os outros, você, de certa forma, está forçando seu cliente a só levar a oferta. E não é isso que a gente quer com a oferta. A oferta, ela é para chamar o cliente, para fazer com que ele faça uma composição de ticket ali, que a oferta atrai ele, mas que ele compre mais. Né? Porque o cliente ele compra 60%, 70% a mais do que ele veio realmente comprar. Existe, óbvio, o cara que é caça-oferta, mas são bem mais raros do que o cliente que vem comprar volume. Então, assim, se tu mexer demais quando tem oferta, você pode acabar prejudicando a categoria. E o papel da oferta, que era realmente trazer o cliente para ele comprar mais, ele acaba não acontecendo. A gente acaba realmente só comprando a oferta. Sim, com e aí certeza. você acaba perdendo ali, né? Então é importante isso. Isso, que a gente acaba, né, assim, ajudando até o varejista, assim, a expor melhor essa oferta, né, através ali do cartazeamento impresso, ou até mesmo através das ofertas nas telas digitais, né, a gente vê que essa é a ideia, né, ele ter ali esse produto destacado com um bom cartaz, né, na identidade visual da marca, e até mesmo ter promoções também, né, daqui a pouco não uma promoção de redução de preço, mas um outro cartaz ali de aproveite, né, ou de conheça também, de uma outra opção dentro da mesma categoria ali, que é justamente para ter esse comparativo e daqui a pouco ele trazer o da promoção, ir para comprar o da promoção e acabar levando um outro, né, que seja de melhor valor. E isso, e o cartazeamento, falando nesse sentido, tá? Ele é muito importante para percepção de preço. Às vezes a gente confunde, a gente quer ser bom em preço, mas quando na realidade a gente tem que... A percepção ela é muito mais importante que o preço. Tá? Ela é muito mais importante. Ou seja, como a gente consegue comunicar com o cliente. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu tenho um cliente que é muito amigo meu, ele tem 10 lojas numa cidade aqui do sul, né? Pô, tu ter 10 lojas numa cidade com 40 mil, 45, 60 mil habitantes é muita loja. Ou seja, tu domina ali. Sem contar que ele tem hotel, que ele tem posto de gasolina, que ele tem restaurante. Ele meio que é dono da cidade. Um dia ele me ligou e falou, Michel, preciso que tu venha aqui dar um treinamento nos meus compradores, né? Ele é mais brutão, assim, não falar, né? Ele falou, se tu vem aqui, tu desce o cacete nos meus compradores, porque os meus compradores estão comprando errado. Porque abriu um concorrente aqui, o cara tem uma loja e ele é muito melhor que eu de preço. E aí eu já sei, cara, isso é um pouco difícil, mas vamos lá. Fui lá. Provavelmente quando o cliente já vem com essa reclamação, já sei o que tá acontecendo, né? Percepção de preço. Aí eu falei assim, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou visitar a loja desse concorrente. Quando eu cheguei lá, o que ele tinha? Muita sinalização, preço grande, tinha a própria TVzinha lá passando as ofertas nos setores, né? Tinha todos os painéis, tinha um monte de cartaz grandão, um monte de plaquinha, tudo muito chamando a atenção. Ou seja, eu chegar naquela loja e dizer assim, poxa vida, essa loja é super barata. Tá cheia de oferta. Cheia de oferta. Olha, tem uma ilha aqui de cerveja polar na entrada. Olha o pressão, olha cartaz dos 4 lados, aquele cartazão amarelo, aquele monte de coisa. Eu digo, poxa vida, tá muito, muito promocional. Só que eu sei, como eu já sou um cara do segmento, eu entro e digo, pô, esse cara faz um bom trabalho de percepção. Ele uma vez contratou um consultor muito bom em percepção de preço, em marketing, em cartazeamento e fez esse mega trabalho. Aí eu fui pra loja do meu concorrente, cheguei lá, modesta. A oferta era um cartazinho na gôndola, não tinha ponto extra, a entrada, cara, ele vendeu para uma marca X lá e a marca montou um paredão com preço cheio. Então eu chegava lá e dizia assim, poxa, entenda, quando o cliente ele vê volume de produto, ele automaticamente associa isso à oferta.
Se ele vê uma ponta de gôndola, se ele vê uma pilha de produto, é oferta. Ponto. Agora, se tu bota um preço cheio na oferta, você vai estar passando a imagem de loja cara. Ele vai dizer assim, poxa, olha o preço dessa oferta. Não é uma oferta. O cartaz nem precisa dizer oferta. Se tiver um pilhão, ele vai dizer, isso é oferta. Porque ele associa o volume. Então, não tinha nada disso. Mas, claro, né, eu trabalho com dado. Então, eu falei assim, bom, vamos pegar aqui 100 itens curva A e vamos pesquisar no concorrente. A gente pesquisou. Em 84, eu tenho até hoje a pesquisa, eu uso nas minhas palestras às vezes para mostrar. Em 84 produtos, ele era mais barato. Só a Em percepção. alguns produtos, ele era 20% mais barato. Surreal. Aquela cerveja que ele tinha uma pilha, o cliente tinha uma pilha com os cartazes dos 4 lados, e lá ele tinha mais um freezer, ele tinha um cartaz desse tamanho na gôndola, com um bloco inteiro, ele tava quase 15 centavos mais barato. Esse meu cliente. E, só que o que ele tinha? Tava só na gôndola, só uma etiqueta. Então, assim, eu falei, cara, tem problema de percepção de preço. E aí a gente pensa assim, poxa, é fácil mudar isso? Não. Vai ser extremamente difícil, porque o que acontece? Quando você começa a passar uma imagem de loja cara, não porque você errou no preço, porque você errou na percepção, o cliente ele começa a associar a tua loja com loja cara. E aí você fala e diz, não, aquela loja é cara, eu vou lá e nunca tem, tá sempre cara. Essa aqui é barata, e aquela loja não é tão barata. Você vai ter que fazer todo um trabalho. Então, assim, são meses de trabalho de novo, sinalizar. Não é só tu ir lá, agora eu vou encher de cartazes e vai funcionar. Não. O cliente ele já meio que pegou que tu tem um preço caro porque tu não soube comunicar. Então, tu vai ter que fazer uma construção de meses de trabalho. Tem clientes que a percepção de preço dele é tão ruim que ele não sabia fazer uma comunicação que eu digo, cara, reinaugura a loja. Faz uma reforminha, fecha ela uma manhã, uma tarde e diz, ó, eu tô reinaugurando. E começa de novo. É como se você começasse de novo. Sim, zero a percepção. Para dar aquela chance do cliente lá, não, eu vou lá aproveitar e vou conhecer de novo. Opa, agora sim. E é tudo questão de percepção. Eu digo, não precisa nem baixar o preço tanto. Comunica melhor o teu preço baixo, né? Exemplos. O ideal, quando você chega numa loja, é você encontrar em cada face, no mínimo, 5 cartazes de oferta. Isso dá uma boa percepção. Mais é exagero, poluição visual, menos parece que você não tem oferta. Então, se você tem um corredor inteiro e você ter 5 cartazinhos de oferta, 5 placas ali, já ajuda um monte. Aí sempre que eu falo isso, que é assim, tá, mas peraí, eu não tenho esses produtos, eu não tenho 5 produtos em oferta no biscoito. Claro que você tem. Você tem a Maria mais barata, você tem a água e sal mais barata. Quais são os produtos de curva A mais barato que você tem? Coloca um cartaz nele. Você não está enganando o cliente, você só está sinalizando o seu menor preço. Sabe não é uma enganação. Que eu fui no mercado fazer a primeira compra pra casa, né? Uhum. E eu fui... O que acontece? Aqui em Canoas abriu um supermercado agora, um atacarejo enorme. E eu fui no atacarejo que já tinha. Uhum. E ele tava cheio de cartazes. Mesmo sem ter promoção. Só que daí no freezer tava tipo assim, cada freezer tinha um cartaz. Cada gôndola tinha um cartaz diferente. E não tava em promoção. Uhum. Não era a questão de promoção. Mas tava muito bem sinalizado. E eu olhei de longe assim, olha lá, tem um cartaz, vamos lá ver o que é. E eu fui até lá. E daí depois gente, eu fui enganada. Eu mesma fui lá achando que era promoção e não era. E eu realmente, eu ter ido até lá, eu comprei o produto. Exato, você comprou, mas isso é um cuidado que você tem que ter. Porque às vezes, se é um produto que ele tem muita percepção, por exemplo, botar um cartaz de oferta na Coca-Cola, ela não estanda, porque você conhece o preço. Aí você tem que ter cuidado. Agora, por exemplo, um molho de tomate. Se você tiver todos os molhos 1,99 e um que tá 1,29, ele tem uma diferença muito grande para os próximos, então você pode sinalizar ele. O cliente não vai se sentir enganado. Se você fizer isso em produtos muito chaves que o cliente tem percepção de preço, ou seja, que eu sei o preço, que é um número, acredite, é um número insignificante de produtos. Às vezes é 15, 20 itens que o cliente sabe o preço de cabeça, o resto ele não sabe. Então, nesse produto, você pode trabalhar melhor a percepção, mas nos que ele sabe, você tem que ter muito cuidado, não pode tentar enganar o cliente, porque promoção tá caro. Sim, porque senão uma estratégia que era pra ser boa, acaba não funcionando. Não, mas no caso eu não me senti enganado. O que aconteceu foi que depois eu cheguei em casa com calma, parei pra pensar, né? E daí, quando eu comecei a pensar, eu vi, realmente, eu só fui até lá porque tava com um cartaz chamativo. Uhum. Sim, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. A comunicação é tudo. A percepção de preço, ela tá em tudo. Né? Ela tá em tudo. Até as barras de chocolate, por exemplo. Por que as barras estão sempre diminuindo de tamanho? Porque a matéria-prima sobe, ela fica mais cara, você precisa regular o seu preço, você reduz o tamanho.
Entende? Então, Pra não aumentar o preço. Pra não aumentar o preço, porque senão a barra hoje já tá R$20. E aí não é acessível pra todo mundo. Agora, uma barra reduzindo o tamanho a R$6, R$7 se torna acessível ainda. O papo tá muito bom, né? A gente poderia ficar horas aqui, mas vamos, né, se encaminhando pro final. E, Jasper, queria, né, te pedir, assim, pra deixar alguma dica final, assim, que tu acha que, né, o varejista deveria focar, assim, até pensando em gestão de categorias, né? Qual deveria ser o primeiro passo ou, né, o que ele deveria focar pra essa área. Perfeito, pessoal. A dica que eu dou ao varejista é: aplique a gestão de categoria. Se você não sabe o que é, assista um vídeo na internet que te ensina, assista esse podcast que a gente ensinou muita coisa aqui, assiste de novo para você entender a importância. Tem várias né? dicas que dá pra usar, tá, E gente? isso, várias dicas que dá pra usar. Melhore a sua comunicação com o cliente no ponto de venda e faça o básico bem feito, né? Aplicando o GC, fazendo um básico bem feito, tendo uma boa comunicação no ponto de venda, é a receita base do sucesso. Aí depois você sobe o nível. Depois você fala de metaverso, de inteligência artificial. Se você fizer o básico bem feito, você já tá na frente aí de 80%, 90% dos seus concorrentes, Sim. né? E o GC hoje, ele já é algo que faz parte da base. Não adianta mais você tentar fugir. Você tem que gerenciar a sua categoria, você tem que saber organizar o seu produto. Eu também, deixando uma dica, assim, também eu acho que a organização é a base, né, para qualquer loja atrativa e lucrativa. E até aproveitando que a gente falou bastante de cartesiamento, percepção de preço, né, fica a dica aí de conhecer melhor a Supermídia, né, que é uma solução que automatiza toda essa parte de impressão de cartazes, né? Então, não precisa ter alguém ali especializado ou, né, uma mão de obra muito específica, né? Com um clique ali tu imprime qualquer cartaz, qualquer tamanho e automatiza bastante esse processo, né? Então, quem quiser conhecer mais. Gente, eu também quero deixar 2 dicas, na verdade. A primeira é que não adianta, tem que focar no cliente final. É ele que importa pra tua loja dar certo. E a segunda, é claro, nos sigam nas nossas redes sociais, que é @supermedia.digital. E se vocês precisarem de qualquer auxílio, alguma ajuda, se vocês precisarem, a gente vai estar à total disposição para estar ajudando vocês. Michel, muito obrigada pela tua presença aqui, né? Se quiser deixar também tuas redes sociais aí para o pessoal seguir. Se você quiser encontrar o Michel, você procurar @MichelJasper. Meu nick lá, o meu @ é igual em todas as redes. Não é praticamente impossível não achar. Em qualquer rede social eu tô presente. Algumas geram mais conteúdo, outras eu gero menos. Mas é só procurar @MichelJasper, nossa rede preferida aí que você vai me encontrar. Muito obrigada. Tchau, gente. Pessoal. Obrigada. Tchau. Até o próximo.